Olá, irmãos, irmãs, graça e paz. Com alegria que eu quero continuar nossas classes aqui, as nossas aulas sobre Atos dos Apóstolos. E hoje, em especial, nós vamos trabalhar sobre a pregação de Pedro, que está em Atos 2, versículos 14 ao versículo 41 da Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês especificamente sobre essa pregação de Pedro, que se torna também como um modelo da pregação da igreja primitiva, que nasce em Atos dos Apóstolos. Vamos fazer uma oração para a gente começar nosso tempo aqui de reflexão e de aprendizado. Oremos. Obrigado, Jesus, pela vida de cada aluno, aluna, de cada pessoa que se conecta para aprender mais do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nesse tempo e nesta aula. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando nós vemos aqui o sermão de Pedro, que justamente vai acontecer logo depois do derramamento do Espírito Santo sobre aqueles discípulos que estavam no cenáculo, no dia do Pentecostes, nós vemos que este sermão ele tem algumas características muito particulares que nos ensinam sobre o conteúdo da mensagem dos primeiros cristãos da primeira igreja e que deve ser realmente a base para a nossa pregação hoje também como igreja do Senhor Jesus. Obviamente que esse não é o primeiro sermão que a gente encontra em Atos. O primeiro você vai encontrar lá em Atos 1, 16 a 22. Porém, esse é o primeiro sermão que proclama o evento do Cristo que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e mandou a igreja ficar em Jerusalém e ali enviou o poder do Espírito Santo. É o primeiro exemplo de um sermão, de uma mensagem chamada de querigmática, que significa exatamente o primeiro anúncio das boas novas. Então esse é um sermão querigmático. E nesse sermão, nessa mensagem, nessa pregação de Pedro, ele vai falar sobre o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a vida e a morte de Jesus, e a sua preocupação maior, a preocupação maior de Pedro é revelar para os ouvintes que Jesus é o Messias. E também o objetivo de Pedro é ligar o evento do Cristo vivo, do Cristo que sofreu, que morreu, que ressuscitou, subiu aos céus, é ligar esse evento do Messias com o evento do Pentecostes. Então essa pregação de Pedro vai ser essa pregação padrão, que vai se tornar a pregação da igreja, da primeira igreja, da igreja primitiva. E eu quero falar sobre 6 elementos básicos, segundo um autor chamado Dodd, dessa mensagem do apóstolo Pedro para aquelas pessoas que ouviram as grandezas de Deus, que ouviram as maravilhas de Deus, assim como está no versículo 11, do capítulo 2, o texto deixa claro, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Então, Deus ele vai se revelar através ali do derramar do Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali no cenáculo. E quando há essa manifestação do Espírito, o texto diz no versículo 13 do capítulo 2, entretanto outros, para ridicularizá-los, exclamavam, estes são cheios de vinho novo, ou estão embriagados. Então Pedro vai se levantar justamente para
para pregar verdadeiramente para aquelas pessoas e mostrar para elas através da mensagem que o que estava acontecendo era o cumprir das promessas de Deus, né, relatadas no Antigo Testamento. Então o Espírito Santo também vai usar aqui o apóstolo Pedro para poder revelar a mensagem querigmática de Deus, a mensagem das boas novas do Evangelho para aqueles que estavam ali. Então nós vamos ver esses 6 elementos. O primeiro deles é que o cumprimento chegou, esse que Pedro quer deixar claro. Então já chegou o tempo, né? O Messias chegou, o Messias veio conforme todas as promessas do Antigo Testamento. Então ele quer deixar claro esse cumprir das promessas. E a segunda coisa, ele quer deixar claro que esse cumprir das promessas se dá em sua plenitude em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o cumprir de todas as promessas do Antigo Testamento, é o cumprir de toda a lei e dos profetas. Então Jesus ele vem na plenitude do tempo e ele vem revelar toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus. Ele vem no tempo certo, ele vem no Kairos, no tempo de Deus, para revelar e para cumprir todas as promessas que Deus tinha feito já desde Abraão, né? E para todos os patriarcas e também os profetas sobre o Messias. Então Pedro quer deixar claro, então a mensagem de Pedro é uma mensagem muito cristocêntrica, onde Cristo está no centro, onde Jesus é o centro da mensagem do apóstolo Pedro. E isso também se dá porque ele vai deixar claro que Cristo foi exaltado, apesar de ter passado, sofrido, ser morto, ele, ao ressuscitar e subir aos céus, ele foi exaltado. Então esse é outro ponto aqui, outro ponto que Pedro vai revelar na mensagem dele. A outra parte que nós vamos ver aqui, que Pedro vai deixar claro sobre a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal do poder do próprio Jesus, hoje, naquele momento onde ele estava sendo derramado sobre a igreja. Então, para explicar o que estava acontecendo naquele momento. E a outra mensagem aqui, que Pedro quer deixar claro, é que esse mesmo Cristo que veio, que realizou tudo e que mandou, então, o Espírito Santo, ele vai voltar. Um dia ele vai voltar para buscar os seus, né? E, por último, Pedro quer deixar claro que os ouvintes precisam se arrepender e crer. Então, essa pregação, né, típica, que vai ser uma pregação típica da igreja primitiva, né? Pedro, ele se levanta, né, para revelar toda essa vontade de Deus. Então, é uma pregação maravilhosa do apóstolo Pedro, né? Agora, falando um pouquinho mais sobre a questão da pregação, né? E o Espírito Santo ali usando o apóstolo Pedro para proclamar. E essa questão da proclamação já era algo que o próprio Espírito estava fazendo quando os discípulos foram cheios e aqueles judeus que viviam em várias partes do mundo habitado daquela época ouviram as grandezas de Deus. Ou seja, então o sistema de pregação, de anunciar através das palavras o Evangelho é algo que o próprio Espírito Santo está usando. Então o Pedro vai seguir nessa mesma linha do Pentecostes, quando o Espírito Santo está usando agora a vida dele para o anúncio da mensagem, a proclamação pública do Evangelho, das boas novas, das boas notícias de salvação. Isso é tremendo, né? E quando nós olhamos para um contexto mais geral da palavra, falando sobre mensagem, sobre pregação, sobre palavra, né, nós vemos que Deus sempre se utilizou da palavra, né? Deus criou o mundo pela palavra, né? Deus criou lá em Gênesis 1:3, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então Deus criou tudo pela palavra, né? Pela palavra Deus
se comunica também com Adão, com Eva, né, no jardim. Então Deus está se comunicando com a primeira família no Éden, pela palavra. Deus vai anunciar também a Abraão e aos outros patriarcas as promessas através da palavra. Então Deus é um Deus da palavra. Deus é o Deus que usa a palavra para criar, para restaurar, para renovar, para transformar. E agora não é diferente. No primeiro momento, na nascente da igreja, assim como Deus criou o mundo e criou o ser humano pela palavra, o novo ser, a nova comunidade, né? O novo homem, a nova mulher, também está sendo criado pela palavra, pela pregação. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então Deus está usando sempre a palavra para gerar vida. Quando Deus chama Moisés, usa a palavra. Pela palavra Deus convoca os profetas e envia os profetas para pregar, dá mensagens de juízo e de restauração através dos profetas. Em Hebreus 1:3, fala algo muito interessante, que Deus revela para nós através de Jesus. Então eu quero ler com você Hebreus capítulo 1, versículo 1, da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 1:1. Havendo Deus desde a antiguidade falado. Primeiro, então, mais uma vez aqui, Deus fala, Deus está usando esse recurso da palavra. Então Deus é que criou esse recurso. Então a pregação não é uma invenção do pastor, ou da liderança, ou da instituição humana. A pregação, falada, a mensagem falada, é o próprio Deus que nos deu esse recurso, a capacidade para usar a palavra, para ministrar, para gerar vida, para transformar. E no caso Pedro aqui está pregando, e o anúncio da palavra está criando a primeira igreja. Assim como Deus criou o ser humano em Gênesis, Deus agora, através de Pedro e através da palavra, outra vez, está criando a nova comunidade, o novo dele, a nova aliança, através do sangue do Cordeiro, através da mensagem e da vida, da obra de Jesus revelada, através agora do poder do Espírito Santo que habita e que está habitando dentro deles agora. Então o Espírito Santo está escrevendo justamente a todas as palavras que Deus havia falado e todas as palavras que o próprio Jesus havia falado, está escrevendo no coração do homem, no coração da mulher, através do poder do Espírito Santo. Muito bem, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Então Deus, ele cria tudo pela palavra, e agora ele está usando o Filho, ele está falando através do Filho, ele está falando através de Jesus. Jesus é a palavra encarnada, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus é o Verbo, é a palavra, é o Logos. Logos no grego é palavra. Então Jesus é o Verbo de Deus encarnado. E esse Verbo sempre esteve com Deus. O mundo foi criado por esse mesmo Verbo, que é Jesus, que agora se encarna, se torna homem. Essa palavra está revelada lá em João capítulo 1. João capítulo 1 diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, né, é essa palavra encarnada. Então agora, assim como o mundo foi criado e o primeiro homem e a primeira mulher foram criados pela palavra de Deus, Deus está recriando esse novo ser, esse novo homem, essa nova mulher, justamente através da palavra, do verbo, Jesus. E é isso que Pedro está transmitindo aqui, que Jesus é a encarnação do verbo, do próprio Deus entre nós. Então essa mensagem é muito poderosa, né? Jesus revela toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus. Então o cumprimento chegou. É isso que Pedro quer deixar claro na pregação dele, em Atos 2, né? Versículo 14 ao versículo 41. Vamos ler lá algumas partes do texto, né? E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, diante de vós por meio de milagres feitos portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Amém. Glória a Deus. Então, esse cumprir das promessas chega, e Pedro está deixando claro isso, né? No texto, nós vemos claramente Pedro colocando esse argumento, que Jesus vem ser, né, esse cumprir, né, de toda essa palavra. Ele usa aqui o profeta Joel, né, e ele fala de Davi, né, quando Davi está fazendo uma profecia. Ele mostra claramente que Davi não estava falando dele mesmo, porque Davi morreu e sofreu decomposição,
O que Davi estava dizendo era a respeito do Messias, queria ressuscitar e que seu corpo não ia sofrer decomposição. Ou seja, Pedro está fazendo a ligação de toda a palavra do Antigo Testamento e do próprio das palavras do próprio Davi com o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, revelando, né, todo o cumprir também da profecia de Joel, né, que aquele derramar do Espírito ali, que aquela manifestação que eles não estavam entendendo, era o cumprimento de Joel 2, que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, Pedro está deixando claro, chegou esse tempo, esse é o momento que estava revelado na palavra, né? Então está deixando claro essa parte, né? Quando ele fala aqui que nos últimos dias, no versículo 17, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, ele está se referindo exatamente a esse tempo da primeira vinda, né, à segunda vinda de Jesus. Então, nesse período da primeira vinda, da segunda vinda, são esses últimos dias. Ou seja, nós já entramos desde quando Jesus ressuscitou, subiu aos céus, então o Espírito Santo foi enviado, o Consolador, no dia do Pentecostes, nós já entramos nos últimos dias. Então, às vezes as pessoas pensam que os últimos dias está no futuro. Não, nós estamos vivendo os últimos dias. Desde esse tempo, esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, quando ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Então, por isso que a gente não pode se surpreender com nada nesse tempo. Nós vemos um tempo de crise, um tempo de dificuldades, um tempo de muita luta, né? Nessa época agora de pandemia, de restrições, de guerras, né? De tragédias, de tantas situações no mundo, o qual alguém pode dizer assim, Jesus está aí, está voltando, mas o mundo já viveu outras tragédias, outras circunstâncias no passado, quem sabe até piores do que essa. Mas o fato é que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Estamos nesse período do agora e do ainda não, do realizado e do esperado, né? Ou seja, nós vivemos a esperança do reino, a esperança de que um dia vamos herdar toda a plenitude da vida em Cristo, a esperança que um dia, né, tudo vai ser restaurado. Nós vivemos nesse tempo de esperança dos últimos dias do Senhor. Então nós temos que ter essa clareza que a mensagem de Pedro está revelando isso. Olha, isso que aconteceu, né, já são as promessas dos últimos dias, né? Então Jesus ele vem e inaugura os últimos dias, né? Ele inaugura essa fase entre a vinda primeira e a segunda vinda, tanto que quando ele institui a Santa Ceia, né, ele está declarando que nós deveríamos fazer isso, né, celebrar a Santa Ceia, comer o pão, tomar o vinho, até que ele venha, como um anúncio, anunciando. Então é esse período, esse espaço de tempo o qual nós estamos vivendo, que significa exatamente os últimos dias, né? Quando Jesus falou também em Atos 1:8, ele falou, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Mas se você olhar no versículo 6, quando Jesus está ali com eles, ressuscitado, né, no versículo 6 do capítulo 1, os que se haviam reunido ali, diz o texto, né, consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Né? Aí Jesus vai responder, não vos compete saber épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade, né? Então os discípulos estavam preocupados com essa restauração, ou com essa libertação do poder político do Império Romano,
E Jesus como que tira um pouco o foco deles dessa questão, né? E Jesus fala no versículo 8, olha, vocês têm que fazer discípulos de todas as nações. E no versículo 11, quando Jesus está subindo aos céus, né, diz o texto, no versículo 10 do capítulo 1 de Atos, diz assim, ó, e aconteceu que estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram, homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Olha que interessante. No primeiro momento, os discípulos estavam preocupados com uma restauração terrenal do reino a Israel, ou seja, a libertação do poder do império. No segundo momento, os discípulos estão olhando para os céus e vendo Jesus subir. Só que Jesus ali mostra para eles, né, através da mensagem, né, no versículo 10, aconteceu que estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, né, pode ser anjos, né, que lhe comunicaram, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo que subiu, ele vai retornar, ele vai voltar, do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Então veja que os discípulos estão entre uma preocupação terrenal, que não competia a eles no momento, e no outro momento eles estão olhando para o céu, como que se despedindo de Jesus e dizendo, e agora, né? O que nós vamos fazer? E Jesus, entre essa palavra dos discípulos no versículo 6 e do versículo 10, tem o versículo 8, Jesus está falando, olha, em vez de vocês ficarem olhando para o céu, esperando, ou em vez de vocês ficarem olhando para a terra, tentando entrar em situações que não competem a vocês, o que vocês têm que fazer é discípulos de todas as nações, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, vocês não podem ficar só em Jerusalém. Jerusalém já é um desafio para vocês, porque perceba que o texto diz no versículo 11, eles eram galileus, né? E os da Galileia, eles eram já um pouco discriminados pelos de Jerusalém, da capital, porque eles já tinham um sotaque, uma forma de falar, um idioma que denunciava que eles eram do interior, né? Que denunciavam que eles não tinham tanta cultura como os da capital. Mas eles estavam ali, em Jerusalém. E Jesus está falando, vocês não vão ficar só em Jerusalém, o desafio que eu tenho para vocês é muito maior. Eu quero que vocês saiam de Jerusalém, vão para Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nesse sentido, a igreja está exatamente nesse período, nesse meio entre o que Jesus realizou, o cumprir de toda a promessa e a segunda vinda de Jesus. E nesse meio é que a igreja é desafiada a proclamar a mensagem querigmática, que é o que Pedro está fazendo aqui, anunciando as boas notícias, as boas novas. Então, esses são os últimos dias profetizados por Joel, né? Então, esse cumprir dessas promessas vai se dar na pessoa de Jesus. Então Pedro quer deixar claro que Jesus ele é o centro dessa mensagem e que Jesus foi aprovado por Deus. Jesus quer mostrar, Pedro quer mostrar justamente para os israelitas. Perceba que o texto, a mensagem ela é contextualizada. A mensagem ela não é geral, ela não é para gentio. A mensagem é para israelita. Olha o versículo 22, isso é muito importante. A pregação ela sempre tem que ser direcionada, né? Você tem que conhecer o contexto pelo qual você está pregando. Então Pedro ele contextualiza a mensagem, ele está claramente pregando para os israelitas no versículo 22. Israelitas, escutai estas palavras. Então a palavra não é para os pagãos, não é para os gentios, não é para as pessoas que não são judias, é justamente para o povo de Deus.
Então ele está querendo deixar claro que esse homem, esse Jesus de Nazaré, né, que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, ele foi um homem aprovado por Deus. E Pedro vai então começar a reivindicar ali os milagres. Vai dizer, olha, ele foi aprovado por Deus por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Muito bem, eu vou parar por aqui, né? E nós vamos continuar no segundo vídeo, falando da mensagem de Pedro, da mensagem da igreja, em Atos 2, 14 a 41, que deve também ser a mensagem da igreja atual, a nossa mensagem, a mensagem do povo de Deus. O conteúdo dessa mensagem deve ser o mesmo conteúdo para a nossa pregação atualmente. Que Deus te abençoe.